Você já pensou em mandar uma carta para você mesma de 15 anos? Se eu mandasse uma carta para mim eu de 15 anos, eu não escreveria nada do que normalmente as pessoas escrevem. Normalmente se fala muito sobre colocar, seja forte, você vai conseguir, tudo vai ficar bem. Eu não escreveria nada dessas coisas, porque apesar de serem coisas bonitas, não são verdade. Oi, eu sou a Má e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros, nossa vida e tudo que acontece. Então, se você gosta desses tópicos, se inscreve aqui e vem fazer parte da nossa família. Gente, eu tô usando meu microfone novo, ele é ótimo, ele é maravilhoso, só que o que que acontece? O aplicativo que eu uso, inclusive, gente, eu não nego ainda os conselhos, né? As ajudas de vocês, ele pipoca. Ele tá pipocando. Então, ou eu uso o microfone e ele fica pipocando, e aí depois eu vou tentar ajeitar na edição, mas nada certo de eu conseguir. Ou eu gravo sem o microfone e fica aquele áudio titica que fica sempre. Então eu prefiro que dê uma pipocadinha e aí depois eu tento arrumar outro aplicativo melhor. Não sei se tem um aplicativo melhor, porque eu tô usando um site, na verdade, nem um aplicativo, que é pelo Google. Ai, eu tô amando usar esse microfone, porque tá passando 1000 caminhões, tá tendo uma obra na frente da minha casa, e eu tava precisando ou gritar muito, ou sei lá, ficar extremamente perto de vocês. E eu amo ficar pertinho de vocês, mas tudo tem limite também, né? Eu preciso da minha individualidade como ser humano. Isso que eu queria falar antes de entrar no tópico do vídeo. Então, vamos para o vídeo. Se eu fosse escrever uma carta para mim mesma com 15 anos de idade, eu escreveria coisas que ninguém me contou, coisas que eu tive que aprender na marra. E é isso que eu quero fazer hoje com você. Não quero fazer isso como alguém que já viveu tudo que tinha que viver e já passou por tudo que tinha que passar, mas quero fazer isso como uma amiga que tá te aconselhando. Se você tem 15 ou se você só precisa ouvir alguns conselhos mesmo. O gosto que você esconde por vergonha provavelmente é o mais seu de todos. Sabe aquela coisa que você gosta que você não conta pra ninguém? Eu lembro que teve uma época que quando o Na United lançou e tava todo mundo fissurado no Na United. Todo mundo, as crianças. E eu já era maiorzinha. E eu, nossa, eu lembro que juntava eu, a minha cunhada, a minha vizinha, e a gente ficava dançando horrores. A minha cunhada, ela é 5 anos mais nova que eu. Mas a gente ficava dançando umas coreografias todas bagunçadas. Mas se alguém na escola me perguntasse se eu ouvia na United, eu negava com todo o meu ser, porque eu tinha pavor das pessoas saberem que eu ouvia na United. Ai, gente, é cada coisa. Mas com o tempo passando, eu percebi que na verdade não era besteira, era um pouquinho besteira assim, né? Porque é. Mas com o tempo eu fui percebendo que, apesar de sim algumas pessoas julgarem, elas vão julgar realmente, era gostar do Na United, gostar de One Direction, que me faziam ser eu. Gostar dessas coisas era uma parte de quem eu era. E isso, nossa gente, isso mudou completamente o meu modo de pensar. Porque tudo aquilo que você gosta, que não é relacionado a uma trend ou que os seus amigos da escola gostam e você automaticamente gosta também, não porque você realmente gosta, mas porque você não quer se sentir excluído, não quer se sentir deixado de lado. Todas essas coisas acabam sendo uma parte de quem você é. E as pessoas te julgarem é uma coisa infelizmente natural, é uma coisa da nossa sociedade. Se você tá contra o que as pessoas falam, e nem precisa tá contra, na verdade. Só se você gosta de uma coisa diferente do que normalmente as outras pessoas gostam, você é visto como, ai, olha lá, ó, diferentão, diferentona, quer se aparecer. E às vezes não. Às vezes você só gosta mesmo das coisas. Você não é a versão de si mesma que aparece quando está com medo. Gente, essa eu acredito que é a mais difícil de entender se você nunca passou por isso. Mas não tem como você estar com um grupo de amigos e tá todo mundo lá rindo, conversando, brincando, e aí você chega
e falam uma piada mais absurda da vida, e aí você tem que rir, fingir que você tá super concordando com isso, porque você não tem culhão pra virar e falar assim, mano, não faça as coisas, isso aí é maluquice sua. Não fala isso não. E aí depois que passa um tempo você refletindo sobre a situação, porque acontece, você vai pensar sobre as situações que aconteceram durante o seu dia. E aí você fica assim, nossa, eu ri disso, eu não defendi tal pessoa, eu me deixei levar pelo que o meu grupinho tava falando. Nossa, eu sou muito fraca, eu sou muito sem, eu sou muito influenciável. E não, você não é fraca, você só tá em minoria, posso dizer assim. Não é fraqueza, é medo. E medo é passageiro. Você não é aquela pessoa que travou numa situação difícil. Você é muito mais do que seus momentos de travamento, por assim dizer. Pessoas que só aparecem quando você está bem não são sua turma, são sua plateia. Tem uma diferença muito grande entre as pessoas que estão com você quando tá tudo bem, quando tá tudo em festa, quando tá tudo de boa, e as pessoas que também aparecem quando você tá na lama, quando você tá no chão, quando tá tudo dando errado, quando acontece a coisa mais tenebrosa do mundo dos 15 anos. Tem uma diferença enorme, gritante entre esses dois tipos de pessoa. E eu acrescentaria até mais um grupo, que são as pessoas que só aparecem quando você tá na lama. Que são as pessoas que elas só gostam de assistir a sua derrota, de te ajudar. Elas até te ajudam sim, mas é pra depois jogar na sua cara que elas te ajudaram e que elas são melhores que você e lá 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 lá. Gente, não, pelo amor de Deus. Então, eu aconselharia a mais de 15 anos a olhar bem quem tá em volta dela quando tá tudo bem, quando tá tudo legal, quando tá todo mundo brincando, rindo, se divertindo, e também quem tá do lado dela quando tá tudo uma titica, quando parece que tá tudo desmoronando e as situações elas começam a ficar mais difíceis, porque se tem alguém que tá nesses dois grupos, essa pessoa é sua amiga de verdade. Essas pessoas que fazem parte, que estão com você na festa e estão com vocês na merda, na merda, posso falar isso, gente? Que estão com vocês na festa e que tá com você quando você tá jogada as traças lá, essas pessoas realmente são seus amigos. Essas pessoas sim são sua galera. O círculo de amigos, ele não é feito para se ter várias e várias pessoas. Umas 3, no máximo não, né? Porque tem gente que tem bastante amigo de verdade. Se você tiver 2, 3, 4 amigos que quando você tá realmente mal e que celebram as suas conquistas de verdade, porque eles realmente gostam de você, minha filha, você vai ter os melhores amigos do mundo e pra vida. Você não precisa ser fácil de conviver para ser amada. Ninguém vai te falar que você precisa, na verdade, né, ser fácil de conviver. Mas todo mundo vai agir como se isso fosse uma verdade absoluta. Como você ser uma pessoa difícil de conviver fosse a pior coisa da vida. E nem precisa ser impossível de conviver, não. Se você tiver isso aqui de opinião, você já é uma pessoa muito difícil de conviver, você já é tenebrosa. Você precisa o tempo todo ser uma pessoa leve, ser uma pessoa sem drama, precisa o tempo todo tá tudo bem, tá tudo tranquilo, se te jogam pra cima, te jogam pra baixo. Ai, tô nadando conforme a maré. Se você não for assim, ó, tchau, tchau, tchau. E querida, você não precisa. Você pode sim ter seus dias difíceis e tá tudo bem, todo mundo tem dias difíceis. Isso é normal, você precisa ter o seu espaço. Eu fiz um vídeo esses tempos sobre solidão e solitude que eu falo muito sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu preciso do meu espaço. Eu absorvo muitas coisas durante o meu dia. Eu sou uma pessoa que absorvo tudo que tá ao meu redor e se eu não tiver o meu tempo sozinha comigo mesma, acabou.
acabou, pode, não vai dar certo. Eu vou ficar muito ríspida, vou querer brigar o tempo todo ou discutir por coisas bobas e isso acaba me estressando mais ainda. Então eu vou ficar cada vez mais estressada. Isso tudo porque eu não parei pra respirar. Eu tenho uma brincadeira com meu namorado que é basicamente sobre isso. Tipo, quando a gente se encontra, a gente fala assim: respira fundo, conta até 4 e depois você me conta como foi seu dia. E aí a gente tem essa de respirar fundo, lembrar de respirar, de ter um tempo para organizar os nossos pensamentos e tá tudo bem se você precisa ter um tempo para reorganizar seus pensamentos. É saudável que você tenha um tempo para reorganizar seus pensamentos. E mesmo você reorganizando seus pensamentos, você tem o direito de ser uma pessoa intensa. Eu adoro pessoas intensas. Nossa, desculpa, gente, eu bati em vocês. Eu adoro pessoas intensas. Eu gosto muito de conviver com pessoas que têm a sua própria personalidade, que sabem o que querem e é um dos meus objetivos. Um dos meus objetivos para o final do ano é ser uma pessoa mais intensa, com mais personalidade, com mais de mim. Então eu gosto muito de andar com pessoas assim. Mas tem gente que acha que por você ser assim, você. Não, não, é muito difícil. Muito difícil de lidar com você. Eu não quero você na minha vida, não. Você saia pra lá. E o que eu quero dizer com isso tudo que eu falei é que se o amor pra alguém te amar, ele precisa ter uma condição, essa pessoa não te ama de verdade. Se uma pessoa te ama só porque você é meiga, porque se você fosse um pouquinho mais. Tudo bem, gente. Tem gente que gosta mais de gente mais meiga, tem gente que gosta mais de gente que é mais bruta. Agora, se no seu ciclo de amizade, eu tô falando de relacionamento, tanto relacionamento amoroso quanto relacionamento amizade, as pessoas te excluírem por você ser um pouco mais bruta, você ser um pouco. Falar um pouco mais alto, você pensar do jeito que você pensa, você ser do jeito que você é, opa, algo de errado não está certo aí. Então, só vocês podem ter a opinião de vocês, eu não posso ter a minha própria opinião? Só vocês podem falar alto, eu não posso? Só vocês podem ter o estilo de vocês, eu não posso? Acho que há algo de errado não está certo nessa situação, hein? Aí você tem que parar para refletir um pouquinho se é realmente isso que você quer para sua vida. Nota não mede inteligência, mede obediência a um formato. Vamos lá, isso não é desculpa para você não estudar. E eu quero deixar isso bem claro aqui. Mas eu acredito ser muito importante você entender o que, que a sua nota está medindo. Ela não está medindo, nossa, porque fulano é muito inteligente, fulano ele só tira nota 10. Não, gente, tá medindo que fulano, ele conseguiu entender melhor o modelo de ensino de tal professora. A nota mede se fulano conseguiu entregar o que o sistema pediu, do jeito que o sistema pediu, no período que o sistema estipulou que seria o necessário. E isso, gente, é só uma habilidade e não é a única e muito menos a mais importante. A criatividade, a empatia, a vontade mesmo, né? A curiosidade genuína, a capacidade de se conectar tanto com pessoas quanto com ideias, é, quanto conectar uma ideia na outra. Gente, isso raramente vai aparecer numa nota, mas são exatamente essas coisas que vão te levar longe. Gente, se você não tiver criatividade, independente do seu trabalho, você não vai conseguir ir bem. Ah, Maria, mas tem o chat GPT hoje em dia que faz tudo isso e muito mais. Tem não sei o que, tem tal inteligência artificial, não sei o que. Você vai ficar dependendo mesmo de um robô falando o que, que você tem que fazer? Não saber o que fazer da vida aos 15 anos não é atraso, é o padrão. Eu sei que todo mundo parece saber exatamente o que quer fazer e isso tá te deixando louca. Aquela menina que quer ser médica desde os 7 anos de idade, o menino que falou que quer ser bombeiro desde os 2, e o fulaninho que já abriu uma empresa e que tá trabalhando super bem, tá ganhando bastante dinheiro, ciclaninho que tem um
plano de carreira já estipulado, para qual faculdade ele vai, quanto tempo de cursinho ele vai fazer, e calma, você ainda tem 15. A maioria das pessoas que você convive ou que você não convive não tem o do perigo de estar pensando nisso agora, gente. Não é normal uma pessoa com 15 anos saber o que ela quer para a vida inteira dela. Gente, eu com 15 anos, eu queria ser veterinária, queria ser psicóloga, que já quis ser professora, mas isso foi uma fase da minha vida que a gente deixa abaixo. Mas já quis ser professora, eu já quis ser social media, já quis ser copywriter, já quis dar aula de Libras, eu quis ser intérprete de show. Enfim, eu já quis ser tanta coisa e acabou que hoje eu tô fazendo fonoaudiologia, que não tem nada a ver com nada que eu ia fazer antes. E eu estou super feliz, eu tô me sentindo super realizada. E eu tenho 20 anos, já fazem 3 anos que eu me formei. Eu me formei com 17, né? Então, já fazem 3 anos que eu me formei. E eu tô super feliz agora nesse semestre, eu tô no primeiro semestre da faculdade. Agora, aos meus 20, eu decidi o que eu quero fazer e para onde eu quero ir, como que vai ser meu futuro. Eu tô decidindo e eu ainda tenho certeza que muita coisa que eu decidi hoje vai mudar completamente lá na frente. E tem muita coisa que eu tenho que viver que ainda tá em processo, gente. Que eu não sei o que eu vou fazer ainda, porque eu ainda tenho 20 anos. Ah, Maria, mas tem gente que você conhece, que foram seus amigos, que já tem filho, já estão casados, já tem empresa, já estão multimilionários. Gente, cada um tem o seu tempo. E isso não é uma desculpa para você ficar parado sem fazer nada, porque, ai, tô esperando meu tempo. Não, você tem que agir no tempo que você tem. Eu, enquanto eu não me formo, tô aqui fazendo vídeo pro YouTube, enquanto eu estudo e trabalho na parte da manhã. E eu tô super feliz com isso, tá, gente? Não pensem que não. Mas não saber o que você quer fazer com 15 anos é super normal, é super saudável e é super honesto. O que realmente importa é você experimentar, é você testar, é você ir ver. Eu descobri que eu não ia querer fazer nada disso porque eu testei. Gente, eu testei. Eu fiz curso para fazer tudo isso que eu falei, menos medicina veterinária. Medicina veterinária não fiz porque era caro mesmo. Mas você experimenta, galera, experimenta, vê o que te acende, né? Tem muito isso também de o que ao invés de apagar a sua luz, porque, gente, o ensino médio apagou minha luz. E não apagou no interruptor, não. Ele apagou na base da paulada. Meu ensino médio foi tenebroso. Se vocês quiserem, eu trago pra vocês o meu relato do ensino médio. Mas, enfim, você tem que procurar uma coisa que te acende e ter a coragem de mudar quando for preciso. Eu tive uma resistência muito grande em largar a minha outra faculdade. Eu estava fazendo pedagogia e eu não tava, não é para mim, gente. Sinto muito. Possa ser que mais para frente eu volte e faça de novo, mas não no meu momento atual da minha vida, a pedagogia não tá sendo para mim. E eu tive uma dificuldade enorme de abrir mão para fazer outra coisa, porque eu detesto deixar as coisas pela metade. Então, outra dica, né, que eu daria pra Maria de 15 anos, não tem problema você deixar algumas coisas pela metade se essas coisas já não fazem mais sentido pra você. Apesar de não parecer, você pode também desistir de alguma coisa, você sabia que você pode? Tipo assim, abrir mão, você fala assim, eu não quero mais isso. E você sair? Não sabia, né, Maria? E, gente, isso vai durar a vida toda. Até hoje eu desisto de algumas coisas. Mas eu deixo algumas coisas que eu vejo que não estão fazendo sentido, sejam pessoas, sejam amizades, situações, lugares. Eu prefiro abrir mão disso por um determinado tempo para conseguir achar outra coisa que faça mais sentido na minha vida do que continuar me esforçando, gastando minha energia numa coisa que já acabou. Porque as coisas acabam. Você sabia disso? Ansiedade social quase sempre mente sobre o que os outros estão pensando. Eu não sei se vocês viram Divertidamente, mas se vocês não viram, vocês já ouviram falar sobre Divertidamente, que é basicamente uma central de controle que existe na nossa. Não existe, né? No filme existe.
mas uma central de controle que fica na nossa cabeça, que tem vários bonequinhos. A ansiedade ela é a mais desesperada de todas. E a ansiedade social, ela não é muito diferente disso. Ela fica na nossa cabeça como se fosse aquele bichinho laranja esquisito. Fala, nossa, todo mundo viu que na hora que você estava falando um discurso, você gaguejou meia palavra que nem dá pra perceber direito, aliás, mas que todo mundo viu e todo mundo vai rir da sua cara, ninguém mais vai falar pra você fazer nada, porque você sempre fala isso tudo errado. Ou, nossa, gente, você tava muito esquisita com a roupa mais padrão do mundo que todo mundo usaria. Que coisa, não é mesmo? E você só acredita nessas coisas porque parecem ser reais. Mas agora eu vou puxar um pouquinho de sardinha, né? Porque eu tô estudando igual uma cavala, eu vou dar uma puxadinha de sardinha pra ciência, galera. A ciência fala que as pessoas pensam muito menos sobre a gente do que a gente pensa. Entendeu? Não entendeu? Elas estão tão focadas em si próprias, no que as pessoas estão pensando delas, que elas acabam não pensando tanto assim em você. Então, ao invés de você pensar, nossa, quase tropecei aqui nessa pedra, vai todo mundo rir da minha cara, você fala assim, nossa, quase tropecei, graças a Deus que eu não tropecei. Imagina cair de cara no chão essas horas do dia no asfalto quente. É sobre ponto de vista, galera. A ansiedade, ela te coloca no centro de um palco que não existe. Você não tá sendo observado o tempo todo. E se você estiver sendo observado o tempo todo, você chame a polícia. Porque isso é perseguição, tá bom? A outra coisa também que a gente estuda muito é que as pessoas, elas esquecem em minutos tudo que elas viram. Agora me fala, qual foi a última vez que você viu uma pessoa tropeçando na rua? Qual foi o último discurso que você ouviu alguém gaguejar que fez diferença até hoje na sua vida? Qual foi a roupa mais esquisita que você viu hoje? Ninguém lembra, ninguém lembra, ninguém vai lembrar, porque não é da conta de ninguém, não interfere na vida de ninguém. E as pessoas, se não estiverem interferindo nas suas próprias vidas, elas não estão nem aí. O corpo guarda o que a mente não consegue processar ainda. E isso não é fraqueza. Uma dor de cabeça antes de uma prova, um estômago embrulhando quando tem alguma coisa difícil acontecer, uma tensão no pescoço que não vai embora, que você fica assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Uma dor na lombar, um cansaço que não passa, mesmo você dormindo 10 horas seguidas, o seu corpo ele tá tentando te falar alguma coisa. Ele não tá traindo você, traindo no sentido bem traindo, entre aspas. Não é normal você sentir dor, não é normal você sentir algum incômodo. Se isso tá acontecendo, tem alguma coisa acontecendo. O seu corpo, ele sempre vai te avisar de alguma coisa que tá acontecendo nele. Isso que tá acontecendo, né? Isso que o seu corpo tá fazendo, ele não tá sendo contra você. Ele tá segurando o tranco que a sua mente não tá conseguindo segurar. E prestar atenção nisso, você vê o que o seu corpo sente e você cuidar disso, né? O que o seu corpo fala, você cuidar disso não é uma fraqueza, gente. Isso é inteligência somática. Aprenda a ouvir o que o seu corpo está falando. Isso vai ser. Isso eu acho que eu colocaria entre os primeiros lugares, né? Se eu fosse reorganizar essa lista, se essa lista tivesse num nível de importância, eu colocaria esse num dos primeiros lugares, com certeza. Aprenda a ouvir o que seu corpo diz antes que ele precise gritar. Eu tive uma situação bem complicada em relação ao meu corpo. Teve uma época que eu estava trabalhando incansavelmente, já falei sobre isso num vídeo, e acabou que eu fiquei bem doentinha. E eu tive que tomar vários remédios. Eu estava tomando, tipo assim, 10 remédios por dia. Acabei caindo da escada porque meu corpo desligou e, nossa, gente, tanta coisa aconteceu nessa época. Por quê? Porque o meu corpo, ele estava falando, ele estava dando sinais e eu não queria ouvir. E aí ele precisou berrar pra eu falar assim, não, eu acho que já deu, acho que já posso parar por aqui, acho que já tá bom. A frase mais difícil da sua vida não define o teto da sua vida. E quando você tá no fundo de uma fase ruim, é impossível você imaginar as coisas dando certo.
É impossível você imaginar que as coisas vão ser diferentes do que elas estão. A mente, ela faz isso. Ela generaliza o presente como se o seu futuro inteiro fosse o que está acontecendo agora no presente. Mas, Maria, vou falar igual sua mãe agora. Fase é fase. Isso é uma fase. O lugar que você tá agora não é o lugar que você vai ficar para sempre. E eu tô falando sério, gente. Parece que é brincadeira, mas eu tô falando sério. As pessoas que mais cresceram são as que sofreram muito antes. Não por causa do sofrimento, mas apesar do sofrimento, foram as pessoas que aprenderam a crescer com o sofrimento. Porque, ai, nossa, o que não te fere, o que não te mata te ajuda a crescer. Exatamente isso. Exatamente isso. Você precisa passar por situações difíceis na sua vida, desde que seja um não, uma porta fechada na sua cara, até situações que você vai achar que você não vai conseguir passar por isso. Por quê? Porque você precisa se desenvolver. É assim que você vai se desenvolver. É assim que o cérebro humano funciona. É assim que você vai crescer. É assim que o cérebro humano se desenvolve. Se você acha que você vai crescer, se você acha que você vai criar maturidade, não tendo nada, mas quanta gente que nunca teve um não na cara, que sempre fez o que quis, do jeito que queria, que agora entrou pra faculdade e tá lá penando feio, porque não tem maturidade pra ouvir um não, porque não sabe lidar com os problemas que vão aparecer, porque agora percebeu que tá sozinho, que a professora tá cagando porque se ele fez o trabalho, se ele não fez o trabalho. A professora, ela não tá nem aí. E isso são pessoas que você vê que claramente tiveram tudo de mão beijada a vida toda. Que o professor corria atrás pra. Porque não pode deixar de fazer o trabalho, meu Deus. Oh, nossa, um adulto de 20 anos de idade. Eu tenho que lembrar ele de fazer o trabalho dele da faculdade, porque senão, nossa, ele nunca vai lembrar sozinho. Tadinho dele, não tem responsabilidade com nada. Te machuca e não te mata, te faz crescer sim. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Você não vai se lembrar da maioria das coisas que te envergonharam hoje. Eu juro que é verdade que aquela cena que você revive na sua memória de uma frase que você falou errado. Nossa, gente, com um nó aqui. Daqui a 5 anos você não vai nem lembrar que ela existiu. Ou se você tiver que lembrar, você vai ter que fazer um esforço tremendo para isso acontecer. Não porque isso, porque aquilo, mas porque a nossa memória, ela é muito misericordiosa com a gente. Ela deixa aí o que não serve mais, entendeu? Então, se o fato de que você falou a maior baboseira da sua vida. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente reativa e eu sou absolutamente literal. Então, às vezes eu grito e não é por querer, às vezes eu não percebo que eu tô gritando. E isso acaba me trazendo futuramente uma vontade de e essas vontades que me trazem. Mas depois de um tempo, depois de um bom tempo, eu acabo esquecendo isso. Por quê? Porque eu sou boazona e eu me perdoo o tempo todo? Não, porque a nossa mente ela descarta. Ela vai descartando. Por exemplo, o que que você tomou de café da manhã no dia 2 de abril de 2020? Você lembra? Se você lembrar, eu não vou apostar dinheiro porque tem gente que é maluca, né? Pode lembrar dessas coisas. Mas sabe, são coisas que a nossa mente, ela vai descartando, ela vai jogando fora, porque não tem necessidade de você lembrar de tudo. Qual foi a rua que você passou no dia 4 de maio de 2023? Você vai lembrar? Não vai lembrar, gente. 3 anos atrás, não tem nem o porquê de você lembrar dessas coisas. Então, sua mente vai descartando. Com quem que você conversou no dia 7 de fevereiro de 2010, se você era nascido em 2010? Você não vai lembrar. Por quê? Porque já fazem 16 anos. Então, assim, a nossa mente, ela é muito misericordiosa com a gente nesse ponto. Então, a dica no geral é erra, tenta, faz, fala.
fala besteira de vez em quando. Gente, às vezes você falar uma besteira é revigorante. Tenta fazer as coisas que te dão medo. Medo do que as pessoas vão pensar, medo de fracassar. Não precisa ter medo de fracassar. A gente vai fracassar, eu fracasso todos os dias. Mas a vergonha, ela tem um prazo de validade. Então, assim, você sentir vergonha. Gente, eu tinha pavor de gravar vídeo pro YouTube. Eu achava as pessoas que faziam isso vergonhosíssimas. Eu tinha um primo meu que ele fazia isso, mas ele fazia no Instagram. E aí eu seguia ele, né, para dar uma moral e tal. Só que assim, gente, que vergonha que eu senti. Vergonha por ele, né? Porque não que o conteúdo dele fosse ruim. A gente era criança também, né? Então não tinha como o conteúdo ser bom. Mas você tá me entendendo? Eu sentia vergonha por ele e ele tava arrasando. Hoje em dia ele tem uma rede social bombástica. Por quê? Porque ele começou. Porque apesar da vergonha que ele me sentia, porque ele já virou pra mim e falou: Nossa, eu tenho muita vergonha, mas eu quero muito, eu quero isso pro meu futuro e eu vou investir nisso. E hoje ele tem uma rede social brilhante, maravilhosa e tudo começou do zero. De quando ele era criança e todo mundo ficava zoando ele, esculhambando ele, porque ele tinha canal, porque ele fazia vlog pro Instagram. E agora ele tá aí, deslanchando na vida e tá todo mundo aí, ó, vivendo. Tá vendo? E ninguém lembra disso. Todo mundo lembra. Só quando fala dele, só chega pra mim elogio, só chega pra mim as pessoas falando: Nossa, eu lembro que quando ele começou muito novo, ele batalhou muito pra estar onde ele tá agora, que não sei o que, não sei o que. E mesmo assim, quando você conquistar alguma coisa, todo mundo vai falar que foi de mão beijada. Porque o ser humano é assim. Mas o arrependimento de não ter tentado, às vezes ele não existe, ele não vem. Você não tem ele. Às vezes você tem, às vezes você fala, nossa, se eu soubesse disso, eu nunca teria feito isso antes na minha vida. Mas às vezes você só fala assim, nossa, ainda bem que eu tentei. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que a vergonha não me parou. E, gente, isso é maravilhoso, sério. Eu amo muito. Essas foram as dicas, pessoal, que eu tenho pra hoje. E eu sei que essas dicas, elas não vão mudar seus 15 anos, 20, 30 anos de uma hora para outra, mas se uma delas te fez respirar um pouco mais fundo e pensar sobre isso e olhar para si mesma com um pouco mais de gentileza, gente, meu trabalho tá mais que feito aqui. Você tá sendo criada num mundo que não para de te dizer o que que você tem que ser, o que que você tem que fazer, o que que você tem que vestir, o que que você tem que sentir, com quem que você tem que parecer e resistir a isso, mesmo que seja só um pouquinho, pra mim é um ato de coragem. Então vai com calma. Você tem tempo e você é mais do que você imagina. E agora me conta aqui nos comentários que dica que você precisava ouvir, o que que você achou. Se você tem outras dicas que você deixaria também para você mesma de 15 anos, também deixa aqui. Eu vou adorar ler o seu comentário. E se você gostou desse conteúdo, me segue. Aqui a gente fala bastante sobre vida, né? Toda segunda-feira a gente tem vídeos sobre reflexões da vida e coisas do tipo. Então, já se inscreve para não perder nenhuma. E todas as sextas nós temos coisinhas mais do clubinho, da nossa panelinha, que você pode fazer parte também, se inscrevendo também no nosso canal. Então, já clica aqui e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu te espero no próximo vídeo e um beijo no fundo do seu coração. Até a próxima! Eu espero mesmo que o áudio tenha ficado bom, mesmo com esse pedreiro ali no fundo. Enfim, um beijo e tchau!